Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o estudo de Português 1, leitura, gênero causo. Quem aqui já ouviu falar no gênero causo? Causo, para quem ainda não tem ideia, são histórias fantásticas, engraçadas ou até mesmo assustadoras, nas que devem ser contadas obedecendo algumas regrinhas. Para ser bom, ele precisa de entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Essas expressões caracterizam as regiões de onde essas histórias, tá? Engraçadas ou assustadoras acabaram surgindo. Então, por isso, a presença dessas expressões são importantes. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. Ou seja, se o caos for contado de qualquer maneira, sem entonação, sem essas expressões próprias da região, o leitor não vai demonstrar muito interesse, porque vai parecer para ele uma leitura qualquer, certo? Então, por isso a importância desses elementos. Então, eles se tornam fundamentais. No Brasil, o povo mineiro tem fama de bons contadores de causos, mas esse gênero não fica restrito apenas a algumas regiões, pois o causo agrada não só aos mineiros, mas também aos gaúchos, baianos e até mesmo os nordestinos, como nós, tá? A questão de cearenses. Então vamos lá para o momento da leitura. Aqui nós temos um exemplo de causa. O lenhador. Há muito tempo, uma floresta verdejante e silenciosa, próximo a um riacho de águas cristalinas e espumantes, corredeiras, vivia um pobre lenhador que trabalhava muito para sustentar a família. Todos os dias empreendia a árdua caminhada floresta adentro, levando ao ombro seu afiado machado. Partia sempre assobiando, contente, pois sabia que enquanto tivesse saúde e o machado conseguisse ganhar o suficiente para comprar todo o pão que a família precisava. Um dia ele estava cortando um enorme carvalho perto do rio. As lascas voavam longe e o barulho do machado ecoava pela floresta, com tanta força que parecia haver uma dúzia de lenhadores trabalhando. Passando algum tempo, resolveu descansar um pouco. Recostou o machado na árvore e virou-se para sentar, mas tropeçou numa raiz velha e retorcida. E antes que pudesse pegá-lo, o machado caiu pela ribanceira abaixo, indo parar no rio. O pobre lenhador esquadrinhou as águas, tentando encontrar o machado. Mas aquele trecho era fundo demais. O rio continuava correndo, com a mesma tranquilidade de sempre, ocultando o tesouro perdido. O que hei de fazer? Perdi o machado. Como vou dar de comer aos meus filhos? Gritou o lenhador. Mal acabara de falar, surgiu de dentro do riacho uma bela mulher. Era a fada do rio, que viera até a superfície ao ouvir o lamento. Por que você está sofrendo tanto? Perguntou em um tom amável. O lenhador contou o que aconteceu e ela mergulhou em seguida, tornando aparecer na superfície segundos depois, com um machado de prata. É este o machado que você perdeu? O lenhador pensou em todas as coisas lindas que poderia comprar para os filhos com toda aquela prata.
mas o machado não era dele. Então balançou a cabeça, dizendo: Meu machado era de aço. A fada das águas colocou o machado de prata sobre a barranca do rio e tornou a mergulhar. Voltou logo e mostrou outro machado ao lenhador. Talvez este machado seja o seu. Não, é não. Este é de ouro. Vale muito mais do que o meu. A fada das águas colocou o machado de ouro sobre a barranca do rio, mergulhou mais uma vez, tornou a subir à tona, desta vez trouxe o machado perdido. Esse é o meu sim, sem dúvida. O seu, disse a fada das águas, e agora também são seus os outros dois. São um presente do rio, por você ter dito a verdade. E à noitinha, o lenhador empreendeu a árdua caminhada de volta para casa, com os 3 machados, às costas, assobiando e pensando em todas as coisas boas que eles iriam trazer para a sua família. Olha que mensagem legal, hein, meus alunos? O que aconteceu neste caos? O que nós podemos absorver dessa história? Toda história tem um intuito. Então, quer dizer que esse caos não foi escrito à toa. Ele veio para trazer uma reflexão. A honestidade. Veja que o lenhador se encontrou numa situação em que poderia ter aguçado a sua cobiça, sua ganância, pois a fada das águas veio e mostrou para ele primeiramente um machado de prata. Mas ele, com toda a honestidade, mesmo pensando nos bens que ele poderia ter através da venda daquela prata, ele fez o seguinte: ele pensou, eu sou honesto, então vou agir de acordo com a minha honestidade, falando a verdade. Não, esse machado não é meu. Então a fada voltou. Depois, atiçando mais ainda, ela trouxe outro machado de quê? De ouro. Já pensou, você que tem uma condição bem humilde, de repente se vê com um machado de ouro? Mas novamente ele disse que não era o dele. E nisso, a fada, vendo a sua honestidade, a sua integridade, trouxe o seu machado e ele, todo feliz, disse: Esse sim, esse é o meu. Muito bela essa história, hein, gente? Então, saibam que a verdade sempre é mais valiosa do que qualquer bem material. Vamos para a compreensão do texto. No compreendendo o texto, nós temos aqui, botei para vocês esse momentinho. O que o texto quer dizer? Que mensagem foi essa? Então, nós temos aqui uma atividade de interpretação textual, tá? Que eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês, certo? E até a próxima aula. Beijos!